Nós vamos começar agora o primeiro módulo desse curso, em que vocês vão tomar contato com a mecânica quântica. Ele é composto de 2 semanas. A mecânica quântica é bizarra, ela é muito distante do nosso senso comum. Tanto ela é distante do nosso senso comum, que foi das últimas grandes teorias de física a se consolidar. Começou com a mecânica clássica, com grandes contribuições como Kepler, Galileu, que se consolidaram nas equações de Newton. Depois nós tivemos os componentes do eletromagnetismo, que foram se consolidar com as equações de Maxwell no final do século XIX. Tivemos todo o desenvolvimento da termodinâmica clássica, até a relatividade, que é tão distante do nosso senso comum, apareceu antes da mecânica quântica. A mecânica quântica começa a ser intuída, a ser discutida com a explicação da radiação de corpo negro por Planck, em 1900. E a partir daí tem 30 anos de uma trajetória de muita discussão, que nós vamos ver também, até que essa teoria da mecânica quântica ela é confirmada 30 anos depois. Antes de entrar nessa perspectiva histórica e ver como é que surgiu a mecânica quântica, vale a pena assistir o comecinho de uma aula que Feynman, um grande físico que ganhou o prêmio Nobel, deu há décadas atrás. Vamos lá. A experiência de vocês com coisas que viram anteriormente é inadequada, incompleta. O comportamento de coisas em escalas muito pequenas é simplesmente diferente. Eles não se comportam como partículas, nem como ondas. Átomos não se comportam como uma miniatura do sistema solar com pequenos planetas orbitando. Nem parece com uma nuvem, ou um fog ou algo parecido em torno do núcleo. Não se comportam com nada que vocês possam ter visto anteriormente. Não, tem pelo menos uma simplificação. Os elétrons se comportam exatamente como se comportam os fótons. Quer dizer, ambos são esquisitos, comportando da mesma forma. Para entender como eles se comportam, precisa de muita imaginação, pois estaremos descrevendo algo que é completamente diferente do que você conhece. Por isso mesmo, provavelmente é a aula mais difícil dessa série, no sentido que é muito abstrato, no sentido que não está próximo às suas experiências cotidianas. E não posso evitar isso, falando sobre as naturezas da física e deixar fora a descrição do comportamento de átomos e moléculas em escalas microscópicas. Eu não estaria fazendo um trabalho honesto. A dificuldade, na verdade, é psicológica e resulta na pergunta que vocês podem colocar para vocês mesmos. Como pode ser assim? E reside nessa nossa irresistível vontade de fazer analogia com coisas familiares. Eu não vou descrever a mecânica quântica com analogia com coisas familiares. Simplesmente vou descrevê-lo. Tinha um tempo em que os jornais falavam que tinha só 12 homens que entendiam a teoria da relatividade. Eu não acredito nisso. Acho que são mais que 12. Mas por outro lado, eu acredito que eu posso dizer com segurança que ninguém entende mecânica quântica. Então relaxem. Eu vou simplesmente lhes contar como a natureza se comporta. E se simplesmente admitirem vocês a ideia que ela se comporta assim, talvez vocês possam achá-la agradável e interessante. Então essa é a forma que eu gostaria que vocês olhassem essas aulas. Não brigando para entender contra esse entendimento, mas curtindo, tentando entender. Como é que estava a Europa nesse final do século XIX, começo do século XX, em que começou a surgir a mecânica quântica? A Europa passava por um bom período, não tinha nenhuma grande guerra acontecendo, muitas invenções estavam aparecendo, e tanto que é conhecida como Belle Époque. As pessoas naquela época estavam entusiasmadas. A criação do telégrafo, foi quando começaram a surgir os primeiros automóveis nas grandes cidades europeias, quer dizer, começou a se dominar o ciclo de Carnot para fazer pequenos motores a combustão.
Santos Dumont começou a fazer seus experimentos com dirigíveis, quer dizer, o homem subiu ao céu de uma maneira controlada, antes os balões não tinham nenhum controle. Langley, um americano, conseguiu fazer uma espécie de um avião com asas não tripulado, que foi lançado por uma catapulta e andou cerca de 7 quilômetros. As pessoas estavam acreditando que estavam indo muito bem e que a ciência ia explicar tudo. Inclusive, achavam que já tinham todo o conhecimento necessário da física. Tanto que Lord Kelvin afirmou no final do século XIX de que já se tinha todo o conhecimento necessário para a física, que era só uma questão de desenvolver as equações e fazer os experimentos e conseguir as invenções que eram necessárias. Ele, inclusive, disse que que estava dominado, mas ele falou que tinham apenas 2 grandes nuvens sobre o conhecimento da física na época, a mecânica clássica, o eletromagnetismo clássico, a termodinâmica clássica. E uma dessas nuvens que botavam em xeque essas teorias clássicas era justamente a explicação da radiação de corpo negro. Esqueceu ele, eu acho, de um outro grande experimento na época, que foi coletar o espectro das lâmpadas de hidrogênio, onde se percebeu que esse espectro era discreto, gerou as séries de Balmer, que é outra coisa que não tinha nenhuma explicação naquele período, no final do século XIX. Eu gostaria que vocês assistissem alguns vídeos que eu coloquei, um deles sobre a série de Balmer, para entender que aquilo não tinha nenhuma explicação plausível na época. O experimento, um pouco sobre o experimento da radiação de corpo negro e a explicação de Planck sobre esse experimento, que foi fundamental em 1900, que trouxe a noção de quantização, e finalmente a brilhante explicação de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, que trouxe pela primeira vez a questão da dualidade onda-partícula para a radiação eletromagnética, que foi fundamental na criação da mecânica quântica. Agora, isso leva vocês até 1905, e aí nós continuamos essa nossa conversa. Também coloquei para vocês alguns vídeos sobre a Belle Époque, acho que vale a pena assistir, tem um pouco o sentimento da época. E para quem tiver vontade de conhecer um pouco mais da história do século XIX, que foi uma história que teve momentos dramáticos, a questão da colonização dos países africanos pela Europa, a questão dos operários e todo o problema social relacionado com a Revolução Industrial. Quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor a história do século XIX, eu coloquei também lá um filminho que fala da história do século XIX. Então eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos e chegassem em 1905. E depois então a gente retoma essa nossa conversa.